O Dia Internacional da Mulher é um momento de reflexão, de valorizar e refletir sobre a trajetória das mulheres na sociedade e na profissão. Na arquitetura e urbanismo, nós já somos maioria. Olá, gurias! Hoje, para tratar desse tema e aprofundar um pouco a discussão, nesse nosso Cal Vivo especial 8M, nós temos convidadas. Eu sou a arquiteta Andréa Milton Ilha, presidente do CAU-RS, e passo então para as nossas convidadas. Olá, o nosso público. Eu sou Martina Lerch, conselheira federal, representando o CAU-RS no CAU-BR. Olá, eu sou Geisa Horato, sou arquiteta, professora da Faculdade de Arquitetura e uma das coordenadoras da pesquisa que a gente vai conversar um pouco mais daqui a pouco. Olá, eu sou a Marta Kessler, arquiteta, conselheira estadual do CAU e trabalho à frente do Maxima Studio fazendo projetos principalmente de interiores e execução de obras. Bem-vindas, gurias. Hoje, para a gente aprofundar um pouco o debate sobre a trajetória das mulheres na profissão da arquitetura e urbanismo, nós vamos falar um pouco sobre a pesquisa que foi desenvolvida, né, pela equipe da URGS, num edital do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, que tratava de identificar o perfil dos arquitetos e urbanistas no Estado. E dentro dessa pesquisa, então, nós vamos fazer um recorte sobre a atuação das mulheres, né? A nossa pesquisa, então, ela gerou 3 volumes, né? Que eles estão disponíveis no nosso site para quem depois quiser se aprofundar e conhecer um pouco mais. E eu começo, então, já perguntando para a Geisa, né, que esteve à frente dessa pesquisa, para nos contar um pouco como foi a metodologia, como é que essa pesquisa foi desenvolvida. Bom, obrigada, então. Primeiramente, né, queria agradecer pelo convite de participar aqui dessa atividade, né, nesse dia tão especial, com, né, mulheres aqui tão fortes, né, e representativas, né, da nossa profissão. Bom, então, vou comentar aqui sobre a equipe, né, da pesquisa. Ela foi coordenada por mim, pela professora Eugênia Kuhn e o professor Bruno Melo. Somos do Departamento de Urbanismo da Faculdade de Arquitetura da URGS. Contou também com a consultoria estatística do professor Clayton Taufenbach. Contou também com a participação da arquiteta Maria Paloma Bernardi e com os alunos Alice Selbach, Arthur Souza, Eric Hendricks, Gabriela Bronca, Marina Paradinha e Yandra Januário e Laura Hack. Né? Então, foi um trabalho bastante extenso que a gente teve. E o objetivo, então, do trabalho era entender o perfil e a atuação do arquiteto urbanista no Rio Grande do Sul. E ele se dividiu, então, em 3 grandes perfis, né, que é do arquiteto em geral, no Rio Grande do Sul, e 2 perfis específicos, que era o da mulher e o do jovem, né, justamente porque são 2 perfis majoritários, né, dentro da nossa profissão. Então, eles deram resultado desses 3 livros aqui que a Andréa já mostrou, né? E o recorte específico da mulher e dos jovens, ele teve como base uma série de dados, mas mais especificamente um questionário que foi aplicado. Não era um censo, né? Foi um questionário amostral. E a gente teve mais de 1.000 respostas, né? O que correspondeu a quase 6% do universo de arquitetos e urbanistas registrados no CAU, no Rio Grande do Sul, em 2022. Né? E essa pesquisa, então, ela teve essa base de dados, que é do questionário, né? Que, como eu comentei, embasou muito essa publicação das mulheres, mas também contou com dados do CAU, né? Do CICAL e do IGEL, nesse período temporal de 2012 a 2022, né? Justamente por ser o período, né, de atuação do CAU, que começou efetivamente em 2012, e aí a gente começou a pesquisa em 2023, então o nosso recorte temporal foi 2022. Então, o primeiro livro, né, que a gente traz aqui, ele faz um panorama usando esses dados, que são dados gerados pelo CAU, quando a gente, né, faz o registro, quando a gente emite a RRT, uma série de informações que o CAU tem e que ele não tinha até então explorado, né, de uma maneira usando esses dados para entender melhor o universo, né, da profissão. Então, esse primeiro livro teve esse objetivo. E o dos jovens, porque a gente tem
né, uma grande quantidade de jovens. O que a gente chama de jovens é recém-formados, né, até 5 anos, não significa que são só jovens em idade, né, mas são recém-formados. E o perfil das mulheres, como a Andrea falou, a gente já é 66% no Rio Grande do Sul, no Brasil somos 65%, então o Rio Grande do Sul está próximo à média nacional, então o que mostra que no Brasil também somos maioria mulheres, né? Então, esse questionário ele foi aplicado então para tentar identificar uma série de questões, né, como o perfil demográfico, como que acontecia a inserção no mercado de trabalho, questões de exercício profissional, especificamente, né, do perfil da mulher, a percepção da desigualdade no mundo profissional, questões de maternidade e paternidade e de assédio e violência. Eu até gostaria que a Martina falasse um pouquinho também dos dados nacionais, né, Martina, em relação ao número das mulheres, né, no universo dos arquitetos e urbanistas. Obrigada, Andréa. Obrigada, Geisa. Prazer enorme a gente estar podendo fazer essa conversa nesse dia que é principalmente um dia de luta. O 8 de março. Geisa, mais uma vez, queria cumprimentar muito a equipe toda, né, de trabalho, também estendo o meu abraço ao professor Eugênio e ao professor Bruno. Então, durante o ano de 2024, junto ao CAU-BR, eu passei, então, como conselheira federal, a integrar a Comissão de Políticas Afirmativas. Essa comissão, carinhosamente chamada por CPA, do CAU-BR, ela é coordenada pela Josemé Gomes de Lima, conselheira Josemé, e durante o primeiro ano de atuação, nós recebemos a tarefa da comissão da gestão anterior de publicar, de tornar, materializar os cadernos de políticas afirmativas do CAU-BR, que também se encontram disponíveis para acesso no site do CAU. E essa foi uma pesquisa, esse foi todo um trabalho realizado pela comissão anterior, né, e que agora a gente também consegue ter dados. E um dos dados que eu acho que a Geisa já comentou e que bate de fato é esse percentual de mulheres na atuação profissional, né, que no caso da pesquisa aqui também foi baseada no CICAL, à época, que batia também em cerca de 64%, 65%. O que nos chama a atenção ainda é que, mesmo sendo maioria, nós ainda não atingimos talvez um reconhecimento, né? Fato é que as grandes premiações, os grandes reconhecimentos dos grandes projetos ainda atingem o percentual de maioria de arquitetos homens, né? Então, isso ainda é um aspecto que chama atenção, que está acho que, desalinhado, né, com os dados que a gente levanta relativo à atuação das arquitetas mulheres. Um outro dado que chama atenção é sobre a pesquisa. Parabéns, Geisa, pela pesquisa, porque a gente usou ela como base para alguns assuntos que a gente tratou numa palestra do ano passado sobre mulher na construção, na Feira Construsul. É que, apesar do percentual super alto de mulheres e de todas as questões que a Martina acabou de relatar, a gente ainda tem mais homens em cargos de liderança, a gente ainda tem as mulheres com remunerações mais baixas que as dos homens, a gente ainda tem percepções muito mais negativas em relação às distribuições todas de cargos, de renda, enfim, de próprio reconhecimento. E então a gente vê que é só um número alto, mas a gente ainda tem muito a construir. Posso complementar aqui? Eu acho que é bem importante isso que está sendo colocado, porque uma das dificuldades para a nossa profissão é entender alguns dados. Por exemplo, remuneração é um dado difícil de a gente conseguir, né? O CAU ele tem nos seus registros, né, as RRTs, né, os valores de RRTs, mas ele não é um dado que a gente possa utilizar para definir qual é a renda média dos arquitetos. Então, o censo, né, que o CAU-BR fez, ele trouxe informações sobre isso, e o questionário que a gente aplicou aqui especificamente para o Rio Grande do Sul também buscou tratar sobre essa questão da renda, para a gente entender, né, qual é, de fato, a remuneração que está acontecendo, né, que os arquitetos estão alcançando, e também entender esse processo de
né, que a gente fala de pejotização, essas flexibilizações, né, quanto isso também tem impactado no mercado de trabalho e na profissão dos arquitetos. Então, esses são dados, né, quem tiver mais interesse, a gente não vai conseguir dar conta de tratar tudo aqui, mas eles estão, né, nesses 3 livros, né, e a gente tem, então, informações que subsidiam um pouco esse entendimento, né, de algumas informações que são pontos difíceis, né, de visualizar na nossa profissão. Geisa, essa questão da remuneração, eu acho que é uma muito gritante, né, na tua pesquisa, né, demonstra uma diferença muito grande de remuneração entre homens e mulheres, né, eu não sei se tu tem esses dados para a gente comentar, que eu acho que são bem, que é o dia a dia, né, o nosso dia a dia de trabalho, e que a gente percebe que isso acontece direto, né, e te pergunto também se essa percepção ela é tida pelas mulheres, de que elas se dão conta de que elas recebem menos, às vezes, para fazer o mesmo serviço que um homem. A gente tinha, então, no nosso questionário, dois blocos, né, que era um que era da atividade profissional, que tinha a renda, e também uma outra sobre a percepção, né, que os homens e mulheres tinham no seu ambiente de trabalho. Então, sobre a remuneração, a gente tem aqui uma informação, né, separada por faixa de renda, que as mulheres são mais representadas nas menores faixas de renda e os homens são mais representados nas maiores faixas de renda. Né, isso também é percebido no número de arquitetos. Né, quanto mais novos, né, menor idade, mais mulheres, quanto mais velhos, mais homens. Então, isso demonstra que a gente está tendo, né, essa transição da profissão, né, que está com o predomínio de mulheres já há bastante tempo, né, acho que, se não me engano, a partir dos anos 70, por aí, agora eu não estou com esse dado na cabeça, mas já começa a ter mais registros de, né, mulheres do que homens. Né, alguns dados de registro a gente até conseguiu, porque os dados do CICAL e do IGEL, eles traziam, né, do CREA. Mas, então, a gente vê, né, que, de maneira geral, os arquitetos eles estão recebendo até 3 salários mínimos. A gente tem ali quase 40% das mulheres, 41% das mulheres que responderam, né, falaram que recebem até 3 salários mínimos. Se a gente for até os 6 salários mínimos, isso já passa para 70%. Né? Então, é bastante significativo né, esse dado, porque ele está abaixo, né, do teto salarial definido pela legislação para os arquitetos. E, da mesma maneira, né, quando perguntado sobre a percepção, né, no ambiente de trabalho, sobre a sua remuneração, né, as mulheres, aí nesse caso as mulheres e os homens, né, se demonstraram bastante insatisfeitos com a remuneração que recebem. Né? E, então, acho que esse é um dado também bem importante, né, porque mostra que, na nossa profissão, tem uma questão, né, que é sobre a remuneração, que a gente precisa, de repente, trabalhar um pouco mais, né, atuar em cima, né, dessa questão. Então, mesmo com uma renda diferente, ainda assim os dois se sentem insatisfeitos, né, com uma remuneração. Né? Isso acho que é um dado interessante. Tu falaste também em faixa etária, então, quanto mais jovens os arquitetos, mais a representatividade feminina aparece. Então, essa tendência, que hoje nós somos 66%, é de que aumente ainda mais o número de mulheres na profissão. Isso. A gente teve, então, analisou os dados, tem os dados do questionário, mas a gente também analisou os dados do CAL, que traz o número de novos registros por ano. Né? E eles vêm, nesse período 2012 a 2022, sempre sendo mais mulheres do que homens, né, com maior quantidade de registros. Então, a tendência é de crescimento. Né? Essa porcentagem de 66%, ela mostra uma curva ascendente. Né? Então, é possível que nos próximos anos continue crescendo essa porcentagem de mulheres. Né? Bom, outro dado, acho que é importante, que foi levantado na pesquisa, também é a área de atuação, né, onde essas mulheres estão no mercado. Claro que aqui nós temos uma pequena amostragem, né? Eu acho que a Martina é professora, tu também. Eu sou funcionária pública, né, trabalho numa prefeitura. A Marta trabalha no mercado, né, tem um escritório, enfim. Como é que é esse perfil das arquitetas hoje? Bom, essa questão, então, foi feita, né, sobre o exercício profissional,
E aí o método que a gente utilizou para essa pesquisa das mulheres sempre foi comparar homens e mulheres, né? A pesquisa dos jovens sempre foi comparar jovens e não jovens. Então, por isso que a gente se refere sempre a essa comparação com os homens. Então, em relação ao exercício profissional, a gente vê que as principais atividades elas são as mesmas entre homens e mulheres, mas distribuídas de maneiras diferentes, né? As mulheres elas atuam mais em projeto de edificações, projeto de interiores e execução e gestão de obras, né? Assim como os homens. Mas a gente vê que em projeto de interiores, né, tem uma predominância de mulheres. Então, são 24% de mulheres que se declararam que trabalham, né, com projeto de interiores e 15% de homens. Já em relação, por exemplo, a projeto de edificações, esse valor é um pouco mais elevado entre os homens, né? Quase 30% dos homens declararam que atuam, né, com projeto de edificações e as mulheres foram 24%. É interessante a gente perceber também que, com relação à atuação dos arquitetos urbanistas em execução e gestão de obras, né, entre homens e mulheres no Rio Grande do Sul, a gente tem 14% de homens e 12% de mulheres arquitetos que, né, se declararam trabalhando nessas áreas. Comparando com o censo do CAL-BR, por exemplo, que de 2020, que é outra pesquisa com outros dados, né, outra lógica, a gente tem um percentual mais, com mais diferença do que a gente vê aqui no Rio Grande do Sul. A gente tem 53% dos homens e 39% mulheres, né? E uma coisa que me chamou a atenção aqui na pesquisa nossa do Rio Grande do Sul, já estou chamando de nossa, o projeto de interiores, por exemplo, tem 24% de mulheres que se declararam trabalhando nessa área contra 15% de homens. É uma diferença bem grande, onde a gente tem maior discrepância aqui de todas as áreas, né, que a gente observa na pesquisa. Enquanto a execução e gestão de obras ainda está muito parecida. Me chama a atenção que a área de interiores, que é uma área que eu atuo, é uma das áreas de projeto que mais nos aproxima da obra, né, que nos coloca mais em contato direto com a execução, e ainda assim é um número muito baixo de mulheres. Então, entrando no tema da mulher na construção civil, que é esse outro tema que a gente já abordou antes, faz bastante sentido, né, porque ainda é um meio pouco receptivo para as mulheres. Acho que a Martina tem um comentário interessante. Geisa, sobre o perfil ainda dos que responderam à pesquisa de vocês, poderia comentar um pouco com a gente o destaque em relação à cor ou raça das mulheres respondentes? Por que essa minha provocação? Porque, de novo, né, se a gente for bater os dados, como a gente já trouxe mais de uma vez aqui nessa nossa conversa, a pesquisa do CAL-BR também mostra que pessoas brancas ainda são a grande maioria, né? No momento dessa pesquisa, o CICAL demonstrava que pessoas brancas constituíam 57% dos profissionais, né? Indígenas 0%, pessoas mestiças 2%, negras 10%, pardas 10%, oriental 1%. Enquanto Comissão de Políticas Afirmativas, né, a missão o papel dessa comissão é promover, né, políticas de inclusão, diversidade, equidade. Poderia comentar um pouco os resultados da pesquisa com relação a esse tema? Claro, obrigada pela pergunta, acho que é bem importante. Justamente esse questionário ele incluiu essa questão porque o CAL, no seu registro do profissional, quando a gente vai lá e preenche os nossos dados, ele não pede essa informação. Então, inclusive, essa foi uma das recomendações que a gente fez, né, como assim, melhoramentos, né, que podem ser feitos para o CAL começar a fazer essa pergunta para poder ter uma noção melhor do universo dos arquitetos. Mas, em relação aos dados, né, desse perfil da mulher, a gente percebe que 93% responderam serem brancas, cisgênero, a maioria se declarou sem deficiência, né? A idade, que isso também é importante para entender os dados, né? A maioria entre 25 e 40 anos, né? 64% das respondentes estavam nessa faixa etária. E, então, a gente vê essa predominância realmente, né, de arquitetas brancas sem deficiência, porque também a gente estava
incluindo, né, essa questão até pelas, né, possíveis desdobramentos em políticas e ações do CAL. Acho que a gente tem passado por uma mudança, né, em relação a isso com as cotas nas universidades, então é interessante que essa pesquisa seja replicada e ela foi toda pensada metodologicamente para que fosse possível que ela pudesse ser replicada, né? Então, por exemplo, toda a construção de indicadores, né, desses que foi feita a partir dos dados do CICAL e do IGEL, né, eles foram pensados como construídos para que eles possam ser replicados, né, nos próximos anos, de repente até como uma ideia de observatório da profissão, né, para que a gente consiga ir acompanhando, né, essa evolução da nossa profissão, principalmente nessa questão, né, que tu está comentando, né, porque a gente espera, né, que haja uma tendência de aumento de representatividade, né, entre as arquitetas, né, e os arquitetos no Brasil e no Rio Grande do Sul. Uma das iniciativas agora da CPA no CalBR é a gente trabalhar e conseguir contribuir para o regimento eleitoral. Acho que a gente já avançou bastante para atingir uma equidade de gênero, né, na constituição das nossas plenárias, dos nossos conselhos, dos UFs quanto BR, mas ainda falta muito para a gente conseguir essa equidade de raça. Hoje somos menos de 30% de conselheiros pretos e pardos, né? E acho que falta um monte ainda para a gente conseguir alcançar essa equidade e, portanto, o próximo processo eleitoral, me parece que a gente vai buscar isso aí e melhorar. Um dos dados também que a gente utilizou na pesquisa foi do censo do ensino superior, né? Porque a gente estava verificando quanto cresceu, né, o número de formados em arquitetura no Estado, e a gente percebeu que esse número dobrou de 2012 a 2022. E é interessante que no censo tem essa informação, né? Então, a gente consegue ter uma noção de quem está se formando, mas é importante também incluir essa questão, né, no nosso conselho. Achei ótimo, Geisa, que tu citou o CICAL. E eu sou favorável, né, e a gente dentro da CPA também vem trabalhando isso, de que esses dados sejam informados pelo profissional, né, no sistema, e que esses percentuais, esses resultantes de pesquisa, esses dados, eles possam ser retirados, extraídos do CICAL, enquanto, então, quase um censo, né, não mais só como uma amostragem resultante de uma pesquisa. Então, tentar, agora, nesse momento que o CICAL, né, existe um trabalho aí de melhoria do sistema para que esses dados, sim, sejam incluídos lá, de raça, de gênero, e todos esses detalhes que vocês procuraram buscar na pesquisa. A gente não pode esquecer também de tratar da nossa CTPAF aqui no CAL-RS. Eu vou passar de volta para a presidente Andréa para falar um pouco das ações, né, de inclusão, equidade e diversidade aqui no CAL do Rio Grande do Sul. Bom, o CAL Rio Grande do Sul já tem uma trajetória, né, nesse trabalho, né, de pensar na questão da diversidade, da representatividade dos profissionais. E nós temos hoje a Comissão Temporária de Políticas Afirmativas, né, a CTPAF, como disse a Martina, que tem uma série de propostas, de ações, né, que umas já estão em andamento, né. A gente tem um ciclo de palestras que está ocorrendo às universidades, falando um pouco dessa questão da diversidade, e trata da questão da mulher e da visibilidade da mulher na profissão, né, do reconhecimento das suas obras, assim como a gente tem a questão das grandes obras dos arquitetos, a gente olha para a obra e já identifica quem é o arquiteto, e essa relação não é tão direta quando se trata das arquitetas, né? Então, é um trabalho também de discussão, de trabalhar essa questão com os estudantes, né, de fazer esses tensionamentos e essas reflexões. Então, esse trabalho está sendo desenvolvido, né, um ciclo de palestras. A gente tem outras ações também. A gente agora, né, pelo Dia da Mulher, a gente vai fazer uma caminhada em Porto Alegre, percorrendo alguns espaços icônicos, assim, alguns espaços que também remetem à situação da mulher na sociedade, na arquitetura. Então, a gente tem... e essa comissão temporária, ela tem já a proposta de se transformar numa comissão especial. Então, nosso próximo passo
fazer com que ela se torne uma comissão especial, né? Então, para poder realmente tratar de todas essas questões dentro do próprio sistema do Conselho e também junto à sociedade, né? Então, que a gente tenha representatividade, valorização, né, desse espaço. E eu acho que é importante também essa questão que vocês falaram, né, do CICAL, porque é onde a gente coloca todos os nossos dados de trabalho, quando a gente faz o RRT, né? Então, essas informações são muito ricas e podem ser trabalhadas, né? Eu acho que a própria proposta de fazer esse edital, né, o edital de pesquisa do CAL, foi na busca de informações para que a gente pudesse desenvolver ações, né, voltadas para atender públicos diferentes, situações diferentes, de valorização profissional, onde a gente identifica que é necessário uma atuação mais incisiva, mais forte do Conselho, né, para a gente poder atender o universo, né, dos arquitetos urbanistas do Estado. Então, eu acho que o CAL já vem, né, trabalhando com essas questões e eu sou a primeira presidente mulher, né, no CAL-RS. Eu acho que é muito difícil também, a Martina falou da questão do regimento eleitoral. Ele é difícil, né, de tu equalizar para que realmente o resultado seja equilibrado em representatividade, né? São muitas variantes ali na constituição de chapas, enfim. E mais difícil ainda, eu acho, essa representação no Conselho Federal. Né? Nos estados a gente ainda consegue trabalhar, fazer uma campanha assim mais diversa, né? Agrupar os colegas, mas quando a gente chega no resultado federal é um pouco mais difícil essa representação. Então é um desafio também interno nosso do CAL de estar sempre trabalhando para que a gente tenha, né, essa representatividade. Mas eu vou provocar de novo agora a Geisa, assim, para a gente tratar uma questão mais geográfica, sim, Geisa. Eu vi um dado aqui que 184 municípios do Rio Grande do Sul, somente mulheres atuam. Então, assim, como é que funciona, né, essa distribuição das mulheres no Estado? Esse é um dado bem interessante, né? Ele não está no livro porque ele poderia trazer dados sensíveis. Então, se tem só um arquiteto na cidade, a gente não pode identificar, né? Porque não pode localizar, porque seria muito fácil a identificação. Então, a gente identificou, né, que são 134 municípios que têm uma ou mais, né, profissionais arquitetas atuando, somente mulheres, né? Isso dentro do nosso universo de 497 municípios é bastante significativo. E falando, então, sobre a distribuição espacial, né, das arquitetas no Rio Grande do Sul, fez parte da pesquisa analisar os dados por regional do CAL. Então, não sei se todo mundo sabe, mas o CAL tem são 5 regionais, né? Então, a gente distribuiu aí Passo Fundo, Caxias do Sul, Porto Alegre, Pelotas e Santa Maria, né, que são os nomes da regional que agrupam uma série de municípios. E, então, inclusive no livro 1, a gente traz mais esses dados distribuídos, né, pelas regionais, mas a gente, né, chega à conclusão, que é meio óbvio, que tem a maior concentração, né, das mulheres na regional Porto Alegre. Então, a gente tem, inclusive pelo número de pessoas, pelo número de faculdades, né, a gente tem essa concentração. E o que a gente pôde perceber, a gente analisou, né, fez uma pergunta ali onde a pessoa nasceu, né, perguntamos isso. Então, a predominância de nascimentos é na região metropolitana, e a gente também perguntou o endereço de atuação. E aí a gente vê que tem um número maior de arquitetas atuando, né? Ou seja, a gente percebe que tem uma migração de arquitetas de outras regionais para a regional Porto Alegre. Então, isso demonstra que ainda tem um polo aqui, né, bastante forte, né, juntamente com o de Caxias do Sul. E se a gente for ver em proporção de mulheres, a regional que tem mais mulheres é a regional Caxias do Sul. Né, 70% das arquitetas, né, acima da média, né, do Estado e do Brasil, né, são arquitetas. Aqui em Porto Alegre, né, na regional Porto Alegre, está aí uns 60 e poucos %, que é mais ou menos a nossa média. Né? Então, esses são dados também importantes, né, inclusive para o CAL, né, ter essa percepção, né, da distribuição das mulheres no Estado. Bom, um outro tema, eu acho que tu aborda na tua pesquisa, eu vou trazer, né, acho que para a gente fazer um encerramento, assim como a nossa última
debate aqui, né, o tema, a questão dos desafios, das desigualdades e a questão do assédio. Né? A gente tem uma campanha do CAL que a gente está retomando, que é a questão que é contra o assédio nas obras. Né? Já é uma percepção que a gente tem, né? Que é um universo masculino, né? Quando a gente entra na obra, e como a arquiteta se sente nesse meio. Né? Então, como eu gostaria de saber da Marta, né? Ela como arquiteta que trabalha nessa área, e depois da Geisa, o que a pesquisa diz sobre esse tema. A obra, a construção civil, né, como um todo, tanto quem trabalha com projeto, mas com quem trabalha com execução, né, quem trabalha diretamente dentro de uma obra, costuma ser um ambiente bem pouco receptivo mesmo para as mulheres, mas, enfim, a gente vai ganhando um pouco de cancha também de como lidar, como transitar nesse ambiente que muitas vezes não é muito convidativo, assim. Mas existe uma percepção de geral, assim, de mulheres que ou ocupem, por exemplo, cargos de liderança ou trabalhem nesses ambientes em que ainda são predominantemente ocupados por homens, de perceberem uma certa masculinização, entre aspas, porque ainda não é o termo muito adequado, mas de notar uma mudança na sua postura, na sua comunicação, enfim, e como isso é uma coisa que às vezes é inconsciente, né? Consciente ou inconscientemente, né? Isso pode acontecer, mas como se fosse uma maneira de conseguir ser mais respeitados num ambiente que é predominantemente ocupado por homens, né? Porque dificilmente o feminino é associado a ideias de credibilidade, autoridade, competência, de liderança mesmo, né? Eu acho que isso praticamente em todas as profissões acontece, né? Com mulheres em cargos altos, por exemplo. Mas a gente dentro da obra sente muito isso, eu digo a gente, porque é onde eu trabalho bastante também. Então, existe sim uma certa adaptação que a gente faz numa postura. Não digo em questão de assédio, em questão de mesmo de ser respeitado pelo trabalho que a gente faz, né? Consta na pesquisa também que as mulheres notam que precisam se provar muito mais do que os homens. Acho que isso é bem conhecido de todas nós, todas as mulheres, de todas as profissões. Acho que isso acontece, mas principalmente nos ambientes predominantemente ocupados pelos homens, né? Então, eu acho que é muito comum a gente sentir que a gente não pode ser 100% natural, né? Essas percepções, às vezes, são da gente notar uma postura mais rígida, uma comunicação mais dura, menos sorriso, menos gentileza, porque sorriso pode ser interpretado de uma maneira diferente também. Então, é um assunto delicado, assim, e a gente se adapta. Acho que é comum, é normal a gente sentir que a gente adapta um pouco a nossa postura, dependendo do meio que a gente está, né, do momento que a gente está. Acho que isso é natural, né, principalmente no meio profissional. Mas eu acho que a gente tem que cuidar para não se endurecer, né? E não perder, no sentido da gente não perder a nossa naturalidade de ser que a gente é e se comunicar do jeito que a gente acha que deveria. Eu acho que essa fala da Marta, né, é importante também. A gente tem um projeto do CAL que é Mulheres na Obra, né, uma roda de conversa que a gente tem levado para as feiras, feiras de construção, de arquitetura, e que é essa conversa também, né, para a gente poder expor como a gente se sente no nosso meio de trabalho, e tem sido muito bem recebida, né, Marta, esse trabalho que vocês desenvolvem. E sobre os dados da pesquisa, acho que tem um bloco que foi sobre a percepção, né, do ambiente de trabalho, e fica muito evidente a diferença de percepção entre homens e mulheres, né, sobre algumas questões, né, inclusive a pergunta sobre a remuneração, se homens e mulheres percebem, né, que a remuneração é igual, né, e aí muito mais homens concordam com essa afirmação do que mulheres, né? Então chama atenção assim para várias questões que foram perguntadas, né? Como
existe essa diferença de percepção. E ela é também assentada em dados, né? Existe um dado aqui que a gente trouxe na pesquisa, que aí é a partir das análises dos dados do CICAL, que é de emissões de RRTs. Inclusive, é um indicador que o próprio CAL-BR calcula, né? Que é o índice de emissões de RRTs. Então, no período analisado, de 2012 a 2022, a gente vê que as mulheres emitiram, em média, 56 RRTs, enquanto os homens emitiram 96 RRTs. Então, a gente consegue, né, fazer esse cruzamento de dados a partir da percepção dessa diferença no ambiente de trabalho, que os dados realmente mostram que existe, né, uma diferença em alguns desses dados. Eu vou tomar os dados da pesquisa, né, que é o objetivo dessa nossa conversa. A pesquisa demonstra que os fatores que mais impactam a ascensão profissional das mulheres na arquitetura são as disparidades salariais, a falta de credibilidade, maior responsabilidade no âmbito familiar por parte das mulheres e a carga de trabalho, né? Esses seriam fatores que restringem as oportunidades de crescimento das mulheres no mercado de trabalho. Outro ponto que chama muita atenção sobre os dados da pesquisa é a diferença de percepções imensa que existe entre as respostas dos homens e das mulheres, com percepções completamente diferentes. Por exemplo, como percebem a presença masculina em cargos de chefia. 40% das mulheres concordam que há mais homens em cargos de chefia, contra 21% dos homens que acreditam mesmo. Sendo que são dados, né? Então, é mais uma comprovação de que é uma coisa tão enraizada que os mais favorecidos não percebem. Então, todos os temas relativos a percepções dessa pesquisa são realmente chocantes e impressionantes, a gente poder comentar. A pesquisa ela traz dados e a percepção dos profissionais. Quando a Andrea comentou agora que a Comissão de Políticas Afirmativas aqui do CAL-BR tem no seu plano de trabalho, né, atividades e conversas e palestras junto às instituições de ensino, me ocorre a importância de, nesta oportunidade, com os alunos e alunas, trazer o aspecto relacionado ao assédio. Me parece que crianças, meninas nas escolas, né, em idade escolar, elas só compreendem que estão sofrendo assédio ou sofrendo abuso quando uma professora fala lá na frente. Né, que elas vão perceber o que acontece no ambiente escolar, no ambiente de casa. E me parece que na Faculdade de Arquitetura não é diferente. Nós temos hoje, né, alunas que são muito mais, eu acho que, introduzidas ao assunto, ligadas, informadas, que estão percebendo muito mais rápido, e a gente tem falado muito mais sobre isso, do que a nossa geração, que às vezes teve que engolir quieta o que ouvia em sala de aula ou no ambiente acadêmico. Então, reforço, acho que a importância dessa promoção do debate nas escolas de arquitetura, que o assédio seja também trazido à tona, porque ele acontece, sim. Então, no ambiente de trabalho, como a pesquisa também mostra, mas no ambiente acadêmico também. E reforçando também a importância da campanha do CAL contra assédio nas obras, né? E também estendendo essa cultura, né, para o ambiente da obra, que costuma ser tão complicado para nós. Aproveitando o gancho aqui, vou trazer um dado da pesquisa sobre assédio que é muito significativo, né, dessa, inclusive, diferença entre homens e mulheres. Então, quando perguntadas, né, se sofreu assédio ou importunação sexual no ambiente de trabalho, 61% das mulheres responderam que sim, contra 12% dos homens. Então, é muito significativo. E elas respondem, né, as que sofreram, né, normalmente são de superiores hierárquicos, fornecedores, clientes, operários, colegas de trabalho. E também um outro dado, né, que aparece é que muitas delas já solicitaram companhia de outra pessoa, né, por medo de sofrer violência, né, ou assédio. Então, isso a gente sabe, né, entre mulheres a gente convive com isso, mas os dados da pesquisa também mostram, né, essa questão que é bastante chocante, né?
Bom, gurias, nosso tempo está encerrando. Quero agradecer muito a presença de vocês. Quero convidar todos e todas também a conhecer a pesquisa na íntegra no nosso site. É uma pesquisa que nos dá muitos elementos, né, para que a gente possa trabalhar melhor o CAU-RS nas nossas ações, né, mais assertivas. E eu vou passar, então, para que vocês deem a última fala e agradecer novamente a presença de vocês. Eu queria agradecer, então, ao convite, a oportunidade de falar um pouco mais dessa pesquisa. Eu acho que ela traz dados muito importantes, né, para entender o nosso universo da mulher na profissão. E um dado aqui que a gente não comentou, que eu acho que é interessante para quem tiver interesse de saber mais, buscar na pesquisa, é em relação à maternidade. Então, a gente conseguiu identificar que o impacto da maternidade é muito maior, né, ou da parentalidade é muito maior nas mulheres, entre as mulheres, do que os homens. Elas sofrem mais interrupções na carreira, redução de carga horária, maior dificuldade de progressão, quando comparadas com os homens. Então, acho que esse é um dado também bem importante que está na pesquisa. Então, convido todo mundo a consultar, né, esses dados que são bastante ricos, e gostaria de agradecer aí a conversa, né, entre nós, que foi muito, muito prazerosa. Obrigada. Também queria falar do prazer de estar nessa roda de conversa entre gurias, né, nesse dia que é de luta, nesse dia em que a gente também traz à tona, né, trabalhos como esse realizado, coordenado pela Geisa e realizado pela equipe da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Quando a Geisa fala na questão da maternidade, também é preciso lembrar que estudante também é mãe, muitas vezes, e algumas das nossas alunas, às vezes, atrasam a formação, né, por terem que, enfim, se dedicar à maternidade. E para concluir, reforçar a importância das pesquisas, né, da gente ter esses dados em mãos, porque sem dados a gente também não consegue implementar políticas públicas. E eu acho que o CAU está andando no caminho certo, né? O CAU-RS em particular, que apoia os editais de pesquisa e os pesquisadores, aí eu me incluo, né, colega da Geisa no departamento de urbanismo, e que a gente espera que o CAU consiga nos anos futuros também implementar outros editais, e agradecer mais uma vez a possibilidade de estar aqui com vocês. Agradeço imensamente por poder estar nessa conversa com mulheres que eu admiro tanto, falando sobre uma pesquisa tão importante, tão rica, liderada por uma mulher, aqui no Conselho, presidido por uma mulher. Então, que a gente possa, né, lembrar de valorizar os nossos trabalhos e de outras mulheres, não só nesse dia que é representado pela nossa luta, mas em todos os momentos, e que a gente possa ser sempre valorizadas pelo trabalho que a gente faz, pela competência que a gente tem, e que a gente tenha sempre esse espaço para divulgar. Obrigada.